Graça e paz, queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao canal TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul, que é o nosso encontro semanal. Lembrando que é todas as quinta-feiras, às 19h30, você tem um encontro com a gente. Estamos juntos pela lição bíblica do quarto trimestre, que é outubro, novembro e dezembro deste ano de 2025, que tem como tema Teologia da Família, ensinos bíblicos para famílias fortes em um mundo instável. E agora eu conto com você, para você compartilhar o nosso link, deixe o seu like, se inscreva no canal TV Promessa RS e ative o sininho para ser avisado de todas as nossas programações. Fique com a gente. Estamos de volta para a nossa lição de número 3, que tem como tema uma bênção chamada sexo. E hoje quem está com a gente aqui é o pastor Daniel e a diaconisa Inácia, lá de Barra do Quaraí e Bela União. Né, pastor? Esse casal abençoado hoje vai nos ajudar aí, né, pastor? Graças a Deus. Pastor Daniel sempre esteve aqui nos auxiliando nas lições, né? E hoje nós temos a companhia especial da diaconisa, né? Sua esposa ali é que acompanha nessa lição de hoje, né? Isso aí, né, casal abençoado que está lá em Barra do Quaraí, Bela União, cuidando das igrejas lá da nossa fronteira do Brasil lá. Seja muito bem-vindo, casal. Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, paz do Senhor Jesus, pastor Rogério, pastor Eduardo. É um privilégio, mais uma vez, poder estar aqui para compartilhar deste assunto, dessa lição de número 3, né? E dessa vez aqui estou acompanhado com a minha esposa, diaconisa Inácia, que vai nos auxiliar também aqui nesse estudo dessa semana para a glória do Senhor Jesus. Né, diaconisa? Sim. Olá, paz do Senhor Jesus também a todos. E é um motivo de muita alegria também estar aqui, tá? Juntamente com meu esposo, pastor Daniel, compartilhar, né, o estudo da palavra do nosso Deus, essa série de lições maravilhosas, e que o Espírito Santo de Deus possa, né, promover algo muito especial na vida de cada um que estará ouvindo, né, e estudando mais uma vez essa lição maravilhosa. Amém. E assim, é um tema, a lição inteira é uma lição muito boa, né? É uma lição que a gente vê que foi um momento certo, a igreja lançou, a família, né? E esse tema de hoje, às vezes, é um tema que é um tabu, às vezes, dentro da igreja, falar de sexo, né? Uma coisa, uma bênção que Deus deu, né? Obviamente, para os casais, aqueles que cumprem aquilo que a palavra coloca, né? Não pode ser um tabu dentro da igreja, né? Entre os casais, isso tem que ser algo que seja muito claro, né? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho, né, pastor Eduardo, junto com o pastor Daniel e a diaconisa, né? Sim. Sobre esse assunto, né? E a gente, pela graça de Deus, vai poder que vocês do outro lado também tirem as suas dúvidas através dessa lição, né? Que nem a gente falou, uma lição que é maravilhosa no seu conteúdo, né? Então fique com a gente, acredito que vai ser bênção. O pastor Daniel, que é o diretor financeiro da Convenção Rio Grande do Sul, e a diaconisa Inácia, que é do Ministério Feminino Regional, né? Então lá na cidade da Barra do Quaraí, cuidando da igreja lá. Pastor diaconisa, como vocês já estão acostumados, eu queria que vocês dessem aquela introdução da lição bíblica, o que vai tratar, falar um pouco sobre o texto, né, de Hebreus 13:4. Queria que vocês dessem aquela introdução para nós aí, para os irmãos lá do outro lado também. Amém. Muito bem, então a lição de número 3, ela tem o tema, como bem já falamos, uma bênção chamada sexo. Temos que refletir sobre isso, né, pastores? A gente sabe que na introdução o pastor Rogério falou um pouco sobre esse tabu que tem que ser quebrado, né? Então nós precisamos refletir sobre esse tema de acordo com os princípios da Escritura Sagrada, né? Por quê? Para o cultivo de uma sexualidade saudável, né? Este é o objetivo da nossa lição de hoje, né? Lá no texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz, honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará
os impuros e os adúlteros. Então, é uma exortação, é uma orientação para que nós possamos refletir, né? Por quê? Porque a gente vê a lição, ela falando para nós que, segundo pesquisas realizadas, a indústria do sexo, por incrível que pareça, está lucrando mais do que o futebol. E olha que o futebol dá um lucro muito alto, hein? Então, veja bem como que está essa indústria, né? Então, é cada vez mais raro encontrar, né, a cosmovisão cristã sobre o tema. Filmes, séries, mídias, né, em geral, o que prevalece é uma abordagem inapropriada sobre a sexualidade. É isso que nós vamos aprender hoje. Então, cabe a nós, né, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, apresentar ao mundo uma perspectiva santificada, que glorifique o nosso Criador. Por isso, a lição, de maneira bem apropriada e com muita franqueza, ela vai apresentar para nós uma visão bíblica acerca desta bênção chamada sexo. Sexo é uma bênção, né? Nós temos que refletir sobre isso, né? E não apenas o casal, mas toda a família, né? Precisa refletir, porque Deus, ele declarou a sua bondade, né? Lá no início da sua criação. Então, quando Deus declarou a bondade de todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, isso também implicava na relação sexual, né? A intimidade física, ela foi dada a Adão e Eva como dádiva do Criador. É isso que a Bíblia nos relata, né? E a corrupção da natureza humana pelo pecado, então desvirtuou aquilo que Deus, aquilo que foi dado, né, como bênção para a humanidade. E a maioria das pessoas não consegue distinguir entre aquilo que é bênção e aquilo que é maldição na vida sexual. Então, nós vamos discorrer sobre este assunto muito importante na lição de hoje. Graças a Deus, né, pastor? Então, a gente já viu na introdução, né, pastor Rogério, que o assunto é bem interessante, né? Interessante, com certeza. Então, hoje a gente, com esse casal abençoado, aí, a gente vai caminhando um pouco para entender melhor, né? Essa nossa lição, ela é dividida em 2 tópicos, né? Quando o sexo é uma bênção e o segundo tópico, quando o sexo é uma maldição. Como é de costume, a gente sempre pula aqui, né, e a gente vai direto para as perguntas, para ganhar tempo. A primeira pergunta diz assim: qual é o princípio apresentado no item 1 que deve ser considerado para que o sexo seja uma bênção? Leia também Gênesis, daí o capítulo 2 e o capítulo 25, pastor e diaconisa. Muito bem. Nós vamos responder essa questão, essa pergunta, de uma forma bem objetiva, né? E a diaconisa vai me ajudar daqui para frente para a gente ter uma compreensão melhor daquilo que Deus quer falar para nós, né? Que o sexo o princípio, né, apresentado para nós é que o sexo ele seja vivido dentro do casamento bíblico, né? Uma união heterossexual e monogâmica, né? Com dádiva de Deus, né? Em comunhão entre o casal e com o Senhor. Portanto, nós entendemos que o sexo ele é uma bênção quando praticado no contexto do casamento bíblico, né? Em Gênesis, no capítulo 2, que está aí na lição, nós vemos que Deus formou o homem e a mulher e uniu para ser uma só carne. É assim que diz o texto, né? Essa expressão ela vai muito além da união física. Ela inclui também o sexo como parte do vínculo emocional, espiritual e corporal do casal. Então, quando Deus ele declarou que o homem deixasse pai e mãe, unisse a sua mulher para ser uma só carne, Deus está falando
dessa parte emocional, espiritual e corporal do casal, né? Porque o sexo ele foi criado por Deus, e tudo aquilo que Deus criou, né? Deus criou com perfeição. Então, o sexo foi criado por Deus e não é algo impuro. O sexo é algo sagrado, pois é a expressão de amor, expressão de intimidade e comunhão dentro do casamento, né? E aqui a diaconisa vai nos ajudar um pouquinho mais. Também aí dentro, né, deste contexto, a pureza e a transparência estavam presentes antes do pecado. Podemos observar em Gênesis 2:25. Ambos estavam nus e eles não se envergonhavam. Então, antes da queda, havia liberdade, havia inocência e a comunhão perfeita. Então, o corpo, nós podemos observar que o corpo não era motivo de vergonha, porque não havia culpa nem distorção no desejo, né? Algo lindo que Deus criou. Então, o sexo neste estado era a expressão de amor puro, de complementariedade, ou seja, para complementar esta união. Mas o que aconteceu? O pecado trouxe, o quê? A distorção e vergonha. Podemos observar ali em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e fizeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então eles percebem que estavam nus, né, após o pecado. Ao olhar, o olhar deles mudou. O que antes era pureza e agora tornou-se motivo de vergonha, né? Então isso mostra para nós que o pecado ele afetou a sexualidade humana. Acontecendo o quê? Introduzindo o egoísmo, introduzindo a culpa e a quebra daquela harmonia, aquela inocência, né? Aquela entrega que havia antes, né? Então agora vem o egoísmo, a culpa, a quebra de harmonia, mas o próprio original de Deus permanece válido. O sexo é bênção e expressão de unidade dentro do casamento. Mesmo acontecendo após o pecado, o original de Deus ainda continua em vigor. Sexo é bênção de Deus dentro do casamento, né? Então, resumindo, no princípio, Deus criou o sexo como uma expressão santa de amor, de intimidade, de unidade entre o homem e a mulher dentro do casamento. Então, ele deve ser vivido com respeito, com entrega e fidelidade, como parte da aliança que reflete o próprio amor de Deus. E isso é maravilhoso. Amém. É isso, né? Pastor Eduardo, diaconisa falou bem, pastor Daniel também. É isso, dentro do relacionamento, o casamento entre um casal heterossexual, né? Um casal, um homem e uma mulher, que foi o que Deus estabeleceu, monogâmico, né? Que é um com o outro, a cumplicidade, não tem a terceira pessoa, não tem ninguém envolvido nesse relacionamento, né? Sim. Então isso é bênção de Deus, é abençoado, né? O relacionamento, a sexualidade entre o casal tem que existir, né? Tem que ter conversa, tem que ter... enfim, é um momento de intimidade que o casal tem que ter, né? E é um momento abençoado, né? Seguindo esses princípios bíblicos que nós vimos, né? Que seja heterossexual e que seja monogâmico também, né? A gente consegue ver, né, pastores, né? Que a Bíblia, ela nos ajuda em todas as dúvidas, né? Até sobre isso. Se a gente está com dúvida, a gente correr atrás das escrituras, ler, buscar, entender, a gente sara todas as nossas dúvidas, né? Então, com uma lição maravilhosa dessa, a gente... Sim. E é importante, como o pastor colocou no início ali também, isso a toda a família tem que estar ciente disso, Sim. Até porque é o seguinte, os nossos filhos vão chegar a uma certa idade que nós também temos que falar sobre isso com eles, para eles entenderem, porque se nós não falarmos para ele, quem que vai alimentar eles? Vai ser o mundo, vai ser as coisas que eles verem na TV, vai ser, enfim, o que vê na internet, Com as né? ideias distorcidas. Exatamente. Então, nós, como
como casal, nossa família em casa, nós temos que saber tanto viver a sexualidade entre o casal, quanto os nossos filhos ali entender também que existe um momento, que eles vão chegar ao momento deles, que isso é algo bom, Sim. e o sexo ele não é ruim, desde que cumpra os princípios bíblicos, né? Amém. Muito bem. Vamos então aqui para a segunda pergunta, pastor Daniel Diaconisa Inácia, que diz assim, ó: fale sobre os 2 objetivos básicos da intimidade sexual no casamento. Baseie-se no item 1 e discorra à luz de pelo menos 3 dos textos a seguir. Aí vai dar Gênesis, Cantares, né? Vai ter muito Cantares de Salomão, é rico, né? Nessa parte, quando a gente fala de amor, né? É muito lindo. Então ele deu essa referência aqui para nós. Pastor Daniel Diaconisa Inácia, por favor, nos auxilie com essa resposta aí de número 2, então. Amém. Então, os 2 objetivos básicos da intimidade sexual no casamento é reprodução e satisfação. É isso que Deus idealizou, né, quando ele criou a sexualidade. Porque Deus ordenou, né, crescei e multiplicai-vos. E também concedeu a eles o prazer, né, e a alegria ao casal. Então, a resposta, ela vem de uma forma bem bíblica mesmo, nesse texto, né? Em Gênesis 1:28, nós podemos observar ali a procriação e a continuidade da vida, né? Então, Deus abençoou o casal e então ele dá uma ordem: crescei e multiplicai-vos. Então, o sexo dentro do casamento tem como um dos objetivos a geração de filhos, né? E assim estender a família. Ali em Cantares, nós podemos ver ali, onde é o nosso livro ali, a gente tem algumas dúvidas, como, né, me relacionar com o meu cônjuge, né, com o esposo, com a esposa. A gente vai na Bíblia, né, no livro de Cantares, ele é maravilhoso. Então, nós podemos ver o sexo dentro do casamento tem como esses objetivos. Expressão de amor ali em Cantares. Prazer, a união conjugal. Então, esses versículos mostram para nós o desejo, o encanto, o deleite entre o marido e a esposa. Então, o sexo também ele tem como propósito fortalecer este vínculo emocional, também o espiritual e o físico do casal, sendo expressão de amor, afeto e prazer mútuo. Por quê? Se estiver tudo bem entre os dois ali, essa harmonia, se há essa harmonia conjugal, corporal ali, né, emocional, o espiritual vai fluir maravilhosamente, muito bem. Porque é bênção de Deus. Resumindo aí, pastor Rogério, pastor Eduardo, então, em Gênesis, nós vemos aí a procriação, né? E em Cantares, nós vemos o prazer e a comunhão conjugal, né, entre o casal. Deus é maravilhoso. Amém. Então, nós podemos entender que o sexo é realmente uma bênção. É uma coisa muito boa, né? Dentro do casamento. Amém. É isso. Eu acho que foi bem colocado, o diaconisa e o pastor colocou muito bem. O papel básico é esse, né? E quando nós vemos por que Deus estabelece, então, o casal ali como hétero, né? É justamente por isso, porque se não fosse, não conseguiria cumprir esses 2 princípios básicos. Poderia até cumprir um, por exemplo, que seria, vamos dizer, a parte do prazer. Mas você não conseguiria cumprir o segundo, que seria a reprodução, né? E aí ficaria incompleto, né? E Deus não faz nada incompleto, Deus faz tudo completo, né? A sua plenitude, né? Então, realmente, a importância básica é isso mesmo. A relação, obviamente, um com o outro, né? A entrega que é feita um para o outro, a intimidade, o relacionamento, né? E também, claro, obviamente, a parte da reprodução, porque se nós não reproduzirmos, acabaríamos. O ser humano deixaria de existir, né? Não teria mais ninguém nesse mundo, né? Imagina se o casamento fosse 2 homens ou 2 mulheres, por exemplo, né? Se a humanidade levasse isso como regra, em pouco tempo nós deixaríamos de existir, né? Então Deus, na sua perfeição, já criou tudo isso sabendo dessas coisas, né? E já nos instruindo
porque ele sabia que tinha gente que ia querer desviar desse caminho dele, né? Por isso que ele deixou escrito para nos instruirmos, né? Parece ser tão óbvio, mas não é, porque tem gente que não entende ainda, né, esses pontos, né? Mas é importante a gente, né, abordar essa lição para que fique mais claro ainda, né? Para nós que estamos na igreja e para aqueles também que acompanham e assistem, e, né, que às vezes não participam de nada, mas tem a oportunidade de ouvir um pouquinho, né? Mediante a palavra do Senhor, é impossível de que a humanidade desse continuidade se não houvesse esse relacionamento. E também falando cientificamente, também seria impossível a humanidade continuar se esses dois princípios básicos não existissem, né? Se não houvesse amor, né, é impossível ter humanidade, e se não existir reprodução também é impossível haver humanidade, né? É isso aí. Então, as nossas duas primeiras perguntas, elas foram baseadas quando o sexo é uma bênção. Agora, a pergunta de número 13 e a pergunta de número 4, ela nos remete quando o sexo é uma maldição. Então, a gente vai caminhar agora para a pergunta de número 3, que diz assim: de que maneira a atividade sexual pode se tornar uma maldição? Explique a partir das duas primeiras situações elencadas no item 2. E daí aqui manda ler alguns textos, pastor e diaconisa. Muito bem. A atividade sexual pode se tornar uma maldição quando é vivida fora dos princípios estabelecidos por Deus, né? Com base nos textos citados aí de Provérbios, capítulo 15, né? 1 Coríntios, Hebreus, capítulo 13, que a gente não vai ler todos esses textos, mas os irmãos podem procurar ler esses textos em casa, né? Para que possa refletir, né, na palavra de Deus. Mas esses textos, ele fala, né, que o sexo se torna uma maldição quando é vivida fora dos princípios estabelecidos por Deus. Isso pode acontecer de várias maneiras, tá? De várias maneiras. Quais são as maneiras, diaconisa Inácia? Então, quando é praticada fora do casamento. Lembra que no primeiro tópico eu sempre enfatizei dentro do casamento a bênção. Mas fora do casamento, aí se torna maldição. Né? O adultério e a fornicação também profanam o leito conjugal, trazem consequências destrutivas, como culpa, né? Vergonha e a separação de Deus. Então, quando há a imoralidade ou desrespeito ao corpo, como diz ali 1 Coríntios 6, 9, 10, a prática sexual ilícita, né? A imoralidade, a prostituição, a pornografia. Então, tudo isso afasta do reino de Deus e gera o quê? Escravidão espiritual e emocional. Então, quando há egoísmo ou falta de amor mútuo, né? O ato sexual deve ser o quê? A expressão de entrega e cuidado recíproco. Quando usado para manipulação, negação ou abuso, aí torna-se o quê? Fonte de dor, né? E não de bênção. Então, resumindo aqui, a sexualidade se torna uma maldição quando ela é vivida fora da aliança, sem amor, ou em desobediência aos princípios divinos, trazendo, então, consequências espirituais, emocionais e relacionais. Amém, né? A gente vê que tudo que foi falado antes, agora é o contrário, né? Então a gente já sabe o que fazer com as perguntas de antes, com as respostas de antes. E agora, baseando nisso, a gente vai caminhar um pouco para aquilo que a gente não deve fazer, né, pastor? Sim. Então, essa lição ela deixa bem claro, né, pastor? Então ela vai nos ajudar bastante nisso, Sim. né? E é importante isso que a diaconisa colocou ali também, tanto a questão da fidelidade, quanto às vezes do egoísmo, né? Porque às vezes pode ter no relacionamento o egoísmo, só um procurando o prazer. E com isso pode trazer problemas seríssimos para o relacionamento, porque o que a palavra nos diz é que quando nós nos casamos, é para que um faça o outro feliz. Então eu tenho um compromisso com o meu cônjuge de fazer ela feliz e ela de me fazer feliz.
E muitas vezes no relacionamento se pega em pessoas egoístas em que se preocupam em só se fazer feliz. Ah, se eu estou feliz, independente de como o meu cônjuge está, né? Tá bem. Se para mim tá bom, beleza. Para ela ou para ele, pouco importa, né? Então isso nós temos que tomar cuidado, porque a cumplicidade, como a diaconisa colocou, é exatamente nesse ponto. Tem que ser alguma coisa permissiva, não pode ser nada forçado, não pode ser sem o querer, né? Às vezes também, até na questão dos relacionamentos, às vezes também a pessoa arrumar desculpa para não ter o relacionamento, para não ter o sexo em si, né? Claro que pode acontecer momentos e situações que o casal eles vão entender o porquê não tá tendo ali uma situação específica, mas no andar do dia a dia, o normal é que o relacionamento sexual entre o casal ele seja algo natural. E se isso passa a ser negado, seja pela parte da esposa ou pela parte do esposo, alguma coisa está errada. Também não pode, né? Então, é a cumplicidade entre o casal, né? O relacionamento é a coisa mais íntima que Deus nos reservou, né? Que é bênção. Fora disso, se isso não tiver nesses termos, é a maldição, que é o que nós vimos aqui, né? Isso aí, pastor. Amém. Vamos então para a quarta pergunta, e a última pergunta dessa primeira etapa. Ela nos coloca assim, ó. Que outras práticas sexuais não representam a bênção de Deus para os seus filhos? Comente com base, aí ele vai dar Levítico aqui, vai dar Romanos para nós aqui. E aí, pastor Daniel e diaconisa Inácia, por favor, nos auxilie com essa resposta de número 4. Muito bem, quando nós pegamos esses textos de Levítico 18, 22, 23, 20, Romanos 1, 26, e no item que nós temos aí na nossa lição bíblica, a gente vai ver que Deus está fazendo uma referência nesses textos sobre relações entre pessoas do mesmo sexo. Quer dizer, a homossexualidade, relações de pessoas com animais, né? A zoofilia, a pedofilia, o incesto, né? E qualquer exposição da intimidade conjugal, pois são contrárias à vontade de Deus. Esses textos são muito claros, né? Então, com base em Levítico, capítulo 18, versículo 22 a 23, Romanos 1, 26 e 27, as seguintes práticas, elas não representam a bênção de Deus para os seus filhos. Por quê? Porque está violando o propósito santo da sexualidade. Então, nós temos que tomar cuidado, né? Relações homossexuais, de acordo com Levítico 18, 22, Levítico 23, Romanos 1, 26 e 27. Então, a Bíblia, ela mostra que tais relações distorcem o padrão criado por Deus, né? Homem e mulher precisam estar unidos em aliança. Esta é a aliança que Deus preparou para o casamento. Homem e mulher, né? Então, se for de outra forma, vai contra a natureza estabelecida por Deus, né? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que aquilo que não está de acordo com a Escritura Sagrada é uma abominação diante de Deus, né? E é uma perversão do propósito da sexualidade para a humanidade. Então, nós não podemos perverter em nenhuma forma aquilo que Deus criou para ser bênção, né? E tem outras formas também, né? Segundo Romanos, capítulo 1, né, diaconisa? Isso, outras formas de distorção, né, sexual. Lá em Romanos 1, 21, 26 a 27, que ao incluir práticas, né, que buscam prazer fora dos limites divinos. Então, levando o ser humano à degradação moral e espiritual. Nós podemos ver, né, que isso tem se aumentado muito, tem se perdido, né, essa santidade do sexo, né, no casamento. Então, isso é abominação diante de Deus. Então, resumindo, Deus criou o sexo como bênção dentro do casamento. Entre o homem e mulher, são encaixes perfeitos. Encaixes perfeitos para a reprodução, para a harmonia, né? E para ser bênção. Então, homem e mulher. Então, qualquer prática que fuja deste padrão
como o pastor Daniel acabou de dizer, né, como a homossexualidade, a zoofilia, a imoralidade sexual. Então, tudo isso é considerado pecado e não traz a aprovação nem a bênção de Deus, né? Amém. E é importante, Diaconisa, a senhora tocou num outro ponto aí também, com relação à intimidade do casal. Às vezes nem tudo que é consentido entre o casal é consentido por Deus, né? Porque às vezes nós vemos aí, às vezes, o pessoal muito comentário, a senhora, logo no início ali, acho que o pastor Daniel colocou também, a gente vê as reportagens, o quanto o comércio da área de sexualidade, dessas coisas, ele cresceu, né? Conteúdos, né? Conteúdos aí sobre sexualidade, casais envolvidos nesses negócios, e um permite que o outro faça isso. Tem pacto entre os dois para que isso aconteça, mas nós vimos que isso aí infringe a regra de Deus, porque a intimidade do casal era para ser entre o casal, né? E não é para ser exposto a público esse tipo de situação, né? Então nós vemos que às vezes tá certo, a pessoa está casada, está fazendo um relacionamento com um esposo ou com um cônjuge ali, mas está expondo isso para a sociedade de uma forma que rompe outras coisas que Deus estabelece, né? Então nós temos que saber o limite, né? Até onde é o que é permitido, o consentimento entre o casal e o consentimento de Deus também, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, entre quatro paredes vale tudo. Não, mediante a palavra não é bem assim. A palavra deixou bem clara para nós ali. Deus estabeleceu que nós somos templos do Espírito Santo e nós temos que usar esse templo conforme foi o que foi designado, né? Então nós temos que nos cuidar também com isso, porque às vezes pode ser que o casal tem consentimento entre tudo que está acontecendo, mas estão consentindo coisas erradas, contrário à palavra de Deus, né? Então temos que policiar esse tipo de situação também, né? E é interessante, né? Quando a gente olha para o noticiário, a gente vê bastante dos itens que foi falado aqui, né, acontecer, né, infelizmente, né, pastor? E eu fico pensando, se o pessoal lesse a Bíblia, acreditasse num Deus que tudo pode, num Deus que tudo faz, elas seriam moldadas o seu caráter. E tudo que a gente está vendo aqui parece algo de outro mundo para a gente que é cristão, né? A gente que é cristão, para nós é tranquilo. Sim. Mas tem gente que olha isso daqui e acha normal. Sim. Há muitas coisas aqui acha normal. Sim. Só quando a gente é cristão, a gente sabe no que a gente crê, porque a Bíblia nos guia, nos orienta. Então, baseados nela, né, a gente tem uma vida plena em santidade com Deus, né? Exato. Porque é isso que ele mais quer, que a gente se preserve, né? Sim. Então, essa lição é uma lição maravilhosa, a gente tem muito o que aprender mesmo. E às vezes a gente pode dizer, mas isso não pode se falar na igreja. Se não pode falar na igreja, vai falar onde? Sim. A escola não vai ensinar isso. Até pode ensinar, mas às vezes distorcido. Sim. Senão as crianças, os adolescentes vão aprender lá na escola, onde que é tudo distorcido. Sim. Vão aprender lá na rua, onde que é tudo distorcido. O lugar de ensinar essas coisas também é na igreja. E também em casa, né? Você pai, você mãe, você tem um dever de ensinar corretamente os seus filhos, baseados na palavra de Deus, né? Sim. Porque hoje quem que é mais influenciado são eles que estão nas escolas, com várias opiniões, várias distorções dos assuntos. Então, por isso que essa lição ela é muito importante para a gente, né, pastor? Sim. E nós vemos quantos problemas a gente vê já passando em jornais de pessoas que gravaram ou fizeram coisa numa intimidade e quando infelizmente terminou aquele relacionamento, expôs ou a mulher ou o homem. Quantas vezes acontece coisa desse tipo? Primeiro que não deveria nem ter sido gravado, porque aquilo que nós estamos falando, a intimidade entre o casal, é o momento que está se vivendo ali, vai gravar algo desse tipo para quê? Sim. E aí, a partir do momento que você já começa a fazer errado, para frente pode dar tudo errado também. Acaba se tornando público isso, né? Sim. Esse tempo atrás eu estava vendo a notícia também, o esposo realmente, quando largou a esposa, foi lá e postou um monte de coisa lá, foi processado, isso nem foi aqui no Brasil, foi em outro país. Então, olha o quanto de problema dá quando nós começamos errado. Às vezes é uma coisa que, no momento ali que você está com o seu parceiro, beleza, está fazendo, só que não tem necessidade de fazer esse tipo de situação. E depois cresce o problema mais ainda, né? Então, assim, temos que cuidar. A intimidade do casal é do casal, e ponto final, né?
Isso aí tem que ficar registrado, tem que estar no nosso cérebro, na nossa mente, no nosso pensamento, e ponto final, né? Isso aí. Não podemos nos expor e nem expor o nosso cônjuge, né? Sim. Graças a Deus. Então, pastor, caminhando mais um pouco, então, pastor? Vamos lá. Vamos lá, então, vivendo em família, dividida sempre também em 2 tópicos, né? Casados, zelem por sua intimidade conjugal. O segundo tópico é solteiros, fujam dos pecados sexuais. Baseando-se na primeira pergunta dessa parte mais aplicativa, né? Pergunta de número 5 diz assim: você acha que é um desafio zelar pela intimidade conjugal? O que aprendemos com exemplos de Isaac e de Rebeca, pastor Daniel e diaconisa Inácia? Muito bem. Sim, é um grande desafio, né? Tento zelar pela intimidade conjugal. A gente, diante de tudo aquilo que nós estudamos até agora, tudo que sai fora dos princípios estabelecidos por Deus se torna um pecado, e o pecado ele vem para distorcer a comunhão, né, entre a família. Mas nós podemos aprender com alguns exemplos da Bíblia, como nós aprendemos com Isaac e Rebeca, né? O que nós aprendemos com o exemplo deles? Nós temos que cultivar, né? Cultivar o carinho, cultivar a alegria, né? E cultivar o amor na relação. Porque somente assim nós podemos manter a pureza e a comunhão no casamento, né? Então, zelar pela intimidade conjugal é, de fato, um desafio. Vamos dizer que é fácil, né? Especialmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje, né? Nos tempos atuais, né? E quais são os motivos que se torna um desafio, né? Hoje, a gente tem uma rotina, e muitas vezes a nossa rotina ela é uma rotina de cansaço, né? E as expressões do dia a dia, o trabalho, a responsabilidade, né, que nós temos como família, pode esfriar o desejo e diminuir o tempo de qualidade entre o casal. Então, nós temos um desafio, né? Outro desafio é a falta de comunicação. A falta de comunicação ela pode fazer com que esfrie também este relacionamento de carinho, né? Esse relacionamento de amor, de pureza, de comunhão, né? A comunicação, muitos casais têm essa dificuldade em conversar abertamente sobre suas necessidades, né? Sentimentos, desejos, né? O que pode gerar um distanciamento emocional e também físico, né? Então, são vários fatores que nós podemos elencar aqui que pode fazer com que nós distanciamos um do outro, né? E tem outros fatores também. Isso. Continuando só mais uma ênfase aí na falta de comunicação, como nós vemos que isso é muito importante, né? O pastor Rogério agora há pouco falou sobre essa falta de comunicação. É muito importante até se comunicar um ao outro. Às vezes um não está se sentindo completo, não está sentindo a realização, né? Nas relações. Então, é necessário, né, ter essa intimidade, essa liberdade, né, de expressão, de comunicação. Um tem que saber o que está acontecendo com o outro, né? Nós precisamos dar atenção a isso. E é um grande desafio, né, de conversar abertamente. Também alguns fatores, as influências externas, tá? A exposição à pornografia que tem se crescido, né, muito nos dias atuais que nós estamos vivendo, né? Tem aumentado a porcentagem de divórcios por causa, né, de exposição exagerada, né, à pornografia. As comparações com outros relacionamentos, a banalização do sexo na sociedade também mina o valor, né, da intimidade conjugal, feridas emocionais e conflitos não resolvidos, né? Isso também é um fator, né, é um dos desafios para que haja essa harmonia, né, no casamento.
porque, como eu costumo dizer, ambos muitas vezes trazem feridas, né? Casal, cada um nasce numa família diferente, culturas diferentes, costumes diferentes, e quando se junta ali, né, no ato, no casamento, ali no altar, vão para casa, construir a nova família. Então, às vezes, feridas emocionais, gatilhos emocionais também são acionados, conflitos lá atrás não resolvidos, né? Então, precisa também dar uma atenção a isso, buscar ajuda, mágoas, desconfianças, ressentimentos também, tudo isso interfere diretamente na conexão íntima e no prazer mútuo, né, do casal. A negligência espiritual também, grande desafio. Quando o casal se distancia de Deus, tende a enfraquecer também na comunhão entre si. Por quê? Porque a intimidade conjugal, ela reflete o amor e o respeito que vem do relacionamento com Deus. Então, entendemos o quê? Que zelar pela intimidade conjugal exige o quê? Intencionalidade. Exige diálogo, ou seja, uma conversa aberta, perdão, cuidado, tempo juntos e oração. Isso é essencial. Então, quando o casal ele consegue cultivar estes princípios, o desafio se transforma em quê? Em uma oportunidade de crescimento, de cumplicidade e bênção mútua, né? É sempre ali, os dois se tornam um, não é o meu desejo, não é a minha vontade. Eu estou bem, está tudo bem. Não, é essa comunhão, esse relacionamento, essa pureza, essa comunhão junto. Os dois juntos. Então, você vê que não é fácil cultivar, né? O carinho, a alegria, o amor, a relação, a pureza na comunhão, exige muitos exercícios aí, né? De tudo que nós ouvimos. É bom a gente gravar isso tudo, sair na mente, viu? Amém. O pastor Daniel e Diaconisa Inácia, é interessante, realmente é difícil. E assim, às vezes a gente acha que o relacionamento, o sexo, que é o assunto que nós estamos falando, ele é só o ato em si, né? O ato em si, ali numa cama e tudo mais, mas ele começa muito antes disso. É um oi, meu amor, tudo bem durante o dia, é uma mensagem que, quando nós vimos ali Rebeca, eles brincavam, né? Então, quer dizer, que apesar da correria do dia, que é o que nós colocamos aqui, que é o que torna difícil, né? Nós conseguirmos, que é o desafio, porque a gente está no dia a dia, correria, é compromissos, é trabalho, é uma série de coisas. A gente às vezes esquece de mandar um oi, um olá, como é que você tá? Tá tudo bem? De repente você já começa a se preparar para aí sim, quando chegar ali, quando o casal se encontrar, porque às vezes os dois, cada um trabalha num lugar, ou um tá em um lugar, ou outro tá em outro, mas aí quando chegar no momento adequado, aí sim vai ter o ato em si. Mas isso já foi preparado muito antes, né? E às vezes a gente perde isso, né? Pela nossa correria, por tudo que a gente faz, a gente perde isso e acha que o sexo é só o momento em si e fez ali, acabou e pronto. Não, mas pelo que nós vemos ali mediante a Bíblia, é muito além disso, né? Amém. Então tá, vamos para a sexta pergunta aqui. E a última pergunta, agora nós falamos dos casais, né? Relacionamento e tal, agora nós vamos falar para o jovem. Aqueles que ainda estão ali naquele momento, esperando ali o momento para poder chegar a essa parte boa, abençoada que Deus nos deu, né? Então, a pergunta 6, ela coloca assim, ó. Que conselhos espirituais podemos dar a irmãos solteiros que buscam vencer os desejos por pecados sexuais, pastor e diaconisa? Nos auxilia aí. Solteiros, fujam dos pecados sexuais. Este é o conselho, né? Então, fugir da tentação como quem? Como José, né? Nós temos aí o exemplo na Bíblia de José, né? José, ele fugiu, né? Buscar santidade, evitar influências impuras, né? Para isso temos que encher do Espírito Santo, né? Esperando o tempo certo de Deus, né? Então, esse é o conselho. É fácil?
Não é. Mas com base bíblica, né? E prática, né? Seguindo os conselhos espirituais, nós vemos aí que a Bíblia ela fala para os solteiros, né? Porque eu acredito que os solteiros que têm uma vida espiritual deseja vencer os desejos por pecados sexuais, né? Quem que não deseja? Todos desejam, né? Então, com base nesses textos aí de Timóteo e Gênesis, nós podemos reforçar conselhos espirituais muito práticos para os solteiros que desejam vencer os desejos sexuais. Tem muitos conselhos práticos, né? 2 Timóteo 2:22 fala para fugir, fuja da tentação, né? Fala só, foge também das paixões da mocidade. Esse é o texto de Timóteo, né? Gênesis 39:12 nos ensina a não negociar com o pecado, né? José não negociou com a mulher de Potifar. O que diz a Bíblia? Que ele pegou a capa e disse a ela. Ela pegou a capa e disse para ele, deita comigo, né? A mulher falou, deita-te comigo, né? Ele, porém, deixou a capa nas mãos dela e fugiu para fora. Isso é que diz o texto, né? Então, este versículo mostra que a vitória sobre o pecado sexual não vem por enfrentar a tentação, mas por evitá-la. Né? Nós não podemos enfrentar a tentação, nós temos que evitar a tentação. José ele não discutiu com a mulher de Potifar. O que ele fez? Ele fugiu. Né? Ele não ficou ali dialogando com ela. Ele não ficou ali conversando com ela, tentando mostrar para ela que ele era um jovem santo, um jovem separado, um jovem puro, não. Ele imediatamente ele fugiu. Né? Então, da mesma forma, o cristão deve se afastar de situações como esta, né? De pessoas ou de ambientes, né? Que despertam o desejo de pecar. Então, situações que despertam o desejo de pecar, eu tenho que fugir, né? E perseguir, né, o que é puro e edificante. Esse é um dos conselhos. 2 Timóteo, capítulo 2:22, diz para nós, para os jovens, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Então, não basta fugir do pecado, é preciso correr em direção àquilo que edifica. Ou seja, buscar comunhão com pessoas de fé, ocupar a mente naquilo que é bom, manter um coração puro, né? Ajuda a fortalecer contra essas tentações. Então, a vitória está na onde? Está na decisão de honrar a Deus. Então, como o pastor Daniel acabou de dizer para nós sobre José, José resistiu porque ele tinha um princípio. Né? Ele diz, como, pois, cometerei eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. Então, ele entendeu que a pureza é mais do que o autocontrole, é amor e fidelidade a Deus. Então, resumindo aqui, com base em 2 Timóteo e em Gênesis 39, os solteiros são chamados a quê? A fugir das paixões da mocidade, né? Evitar situações de risco, buscar a pureza e a comunhão com Deus e decidir viver, né, para honrar o Senhor com o seu corpo e com o coração. Procurar ter irmãos maduros na fé, líderes ou discipuladores para prestar contas, né, para conversar, para receber apoio, ajuda na sua caminhada de pureza, na pureza. Porque nós sabemos que não é fácil, né? Nos dias atuais em que nós estamos vivendo, as nossas crianças estão sendo bombardeadas, os nossos jovens, né? Até os desenhos, né? Eu até aconselho os pais, assistam os desenhos que seus filhos que têm ali, né? Que seus filhos estão vendo. Procura se inteirar, o que está acontecendo, para cuidar, zelar das suas crianças, dos seus jovens. Então, os jovens, né? Busca ajuda dos seus líderes, né? Conversa, se ocupe com as coisas do Senhor.
Isso vai te ajudar muito, muito, muito. Amém. E é interessante, diaconisa, pastor Daniel, o quanto a gente vê que hoje sempre foi muito difícil essa luta, né? Foi sempre muito grande, mas hoje cada vez mais difícil, né? Porque hoje nós temos redes sociais, né? Nós temos uma série de coisas que às vezes a pessoa ela não está procurando, mas essas coisas malignas procuram as pessoas. Às vezes a pessoa está ali numa rede social, ela está passando, de repente passa uma mulher atraente, uma pessoa atraente, e se ele não foge daquilo e ele começa a entrar naquele mundo, aquilo só vai exponencial, só vai aumentando o tamanho do problema, né? De repente a pessoa está tranquilo, o jovem está na sua juventude ali, de repente começa a namorar. A gente sabe que o namoro ele aflora muita coisa, tanto na menina quanto no rapaz. E aí, beleza, e daqui a pouco ele começa a ver alguma coisa mais sensual. E aquilo tudo vai começar a aflorar essas coisas, né? Então a gente tem que fugir. Assim como foi, como o pastor Daniel colocou, né, que José fugiu, próprio Jesus, quando o diabo tentou ele no deserto, por exemplo, espiritualmente ele fugiu com a palavra. Ele não fletou com o diabo, não abriu mão, ele simplesmente falou a verdade da palavra e saiu fora, não deu brecha para o inimigo, né? Isso nos traz uma lição. Se Jesus usou a palavra para reprimir esse mal, é a mesma coisa que nós devemos fazer. A juventude ela deve observar isso. A tentação ela vai vir, o desejo ela vai vir, vai vir, vai vir. Só que nós temos que ter, né, o Espírito Santo está em oração, nós temos que estar em comunhão com Deus para resistirmos esses pecados que vêm. Porque não adianta a pessoa falar, não vem. Vem, vai vir em todos. Né? Em quem é casado, em quem é solteiro, em quem é tudo. Só que aí que tá, o quanto você tem dedicado a sua vida aos pés do Senhor para estar fortalecido para resistir todas essas dificuldades e esses intempéries que vêm aos nossos desafios. Esse é o ponto, né? Então não adianta falar assim, o pastor está livre disso. Não. Todos nós, como seres humanos, estamos no mesmo mundo e nós estamos enfrentando os mesmos desafios. O que acontece é que, às vezes, uns se preparam mais do que os outros e, obviamente, vai resistir mais do que os outros. Então, nós todos temos que estar preparados para esses desafios, né? Porque eles estão aí, né? Estão para todo mundo e nós temos que encarar. E não conseguimos encarar sozinho. Não adianta achar que nós mesmos sozinhos vamos conseguir. Temos que estar, como a diaconisa colocou, em constante oração, em comunhão, aos pés do Senhor, porque se for por nós mesmos, nós todos caímos, assim como lá no princípio Adão e Eva caiu também, né? Isso aí. Então você que é solteiro, você que é solteira, você vai orar para Deus te dar um varão, Deus te dar uma varoa lá na frente, tá bom? E fuja dos pecados sexuais, tá bom, meu amigo? Minha amiga, fica com essa dica, porque você estará fazendo aquilo que o Senhor lá no princípio nos ordenou a fazer, né, pastor? Amém. O pastor Daniel, acho que queria falar alguma coisa, pastor? Tem um texto aqui em Salmo 119, versículo 9, que diz assim, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra, né? Então, cultivar comunhão constante com Deus. A intimidade com Deus, ela fortalece o espírito e enfraquece os impulsos carnais, né? Então, não tem como nós fugirmos da imoralidade sexual quando jovem e quando adulto também, claro, se nós não tiver intimidade com Deus através da sua palavra, né? A oração, a leitura da palavra, a meditação, né? Então, tudo isso ajunta a gente a manter o foco naquilo que é santo. Amém, pastor Daniel. E eu sempre gosto de dizer isso aí, pastor, é igual academia, né? Se eu malhar só esse braço vai ficar desse tamanho e esse aqui vai ficar pequenininho, né? A mesma coisa é o Senhor. Se eu exercitar o meu espiritual, ele vai ficar muito mais robusto, né, do que o meu carnal, né? Então nós temos que adotar essa prática, né? Vamos praticar como se fosse uma academia muscular, vamos praticar o evangelho do Senhor, né, para o nosso amadurecimento espiritual, né, pastor João? É isso aí. Isso é maravilhosa, né, pastor? Muito bom aqui, daria para a gente ficar mais horas aqui. O pastor Daniel e a diaconisa Inácio são especialistas nisso, né? Com certeza. Já agora o pastor Daniel e a diaconisa está vivendo ali os seus momentos mais juntinhos, porque agora os filhos já se casaram também, agora estão conseguindo
né, ficar um pouco... Porque a gente sabe que os filhos acabam tirando um pouco ali de atenção, a gente precisa dar um pouco de atenção para eles, né? Agora eles estão vivendo esse momento, né? Os dois, o Rafa tá casada, a Dani casada também, estão vivendo lá com suas famílias, né? E agora é os dois se curtirem mesmo, né, pastor Diaconisa? É igual a Isaac e Rebeca, só brincando. É isso aí. Eu queria agradecer grandemente pela vida de vocês dois, né, que estão aí na Barra do Quaraí, longe daqui da gente, mas ao mesmo tempo perto, né? Que a gente sabe que vocês são um casal abençoado, estão aí cuidando da igreja da Barra do Quaraí. Bela União, né? A outra igreja, né? Bela União. Isso. Isso mesmo, Bela União do Uruguai. Isso. Estão lá fazendo um trabalho ótimo, a gente acompanha vocês pelas redes sociais, né? Lá com os PGs ou células, né? Então que Deus continue, pastor e diaconisa, usando a vida de vocês aí, que outras pessoas se voltem a Jesus através da vida de vocês, através do ministério de vocês, através das células que vocês estão aí ajudando o reino de Deus, né, pastor? Amém, é isso. O pastor Daniel, o diaconisa Inácio, tem um carinho enorme pelos dois, eles sabem disso, né? A gente já congregou algum tempo bom aqui na 65, né? E esse casal abençoado tá lá agora, né, com o seu evangelho ali, ajudando. Estão com 3 igrejas agora, né? Uma no Barra do Quaraí e 2 em Belo União, né? Que fica ali no Uruguai, na divisa, né? Então, assim, que o Senhor continue abençoando grandemente vocês aí. Obrigado pela... Sempre que a gente precisa e convoca aí, tá disponível, tá? E vai ficar aberto aqui também, diaconisa Inácio, para a senhora vir uma vez aqui com nós também, tá? Não é só o pastor Daniel, não. Agora a gente já sabe que a gente tem mais uma pessoa para nos auxiliar aqui, tá? Então eu queria que vocês deixassem aquela palavrinha final pra gente, antes de vocês orar, deixar aquela palavrinha. Hoje foi a primeira gravação, né, pastor? Nós estávamos conversando aqui no off, foi a primeira gravação de um casal, né? Isso. Então, bênção de Deus, né? O assunto foi propício para isso, né? Isso, casou, né? Então eu queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês e depois fazer uma oração pra gente aí, para todos os nossos alunos aí que estão do outro lado, para essa lição bíblica aí, pastor e diaconisa. Amém. Deixamos aqui a nossa saudação, né? Como o pastor Rogério bem disse, nós também temos a alegria de poder estar sempre participando com vocês. Primeira gravação da diaconisa Inácia comigo, né? A gente viu que o assunto, a gente precisava de estar comentando um pouquinho mais, né? Então a gente chamou aqui a nossa companheira para nos auxiliar, né? E obrigado aí pela aceitação do casal, né? Louvamos a Deus pela vida de vocês também e que o Espírito Santo continue orientando a vida de cada um de vocês em nome de Jesus, tá bom? Esperamos que os nossos amigos que irão participar desta ministração sejam edificados, né, através desse assunto e que levem este conhecimento, essa instrução adiante, né? Nós queremos agradecer em nome do Senhor Jesus. Também agradeço a oportunidade, também a confiança, né? Que vocês concedem a nós de estar compartilhando, né? Mais desse estudo maravilhoso, graças ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito a cada um de nós. Nós estamos há 38 anos, né? Casados, né? Conheci o pastor Daniel, eu tinha 15 anos, viu? Meu primeiro namorado, e aí me apaixonei e nos casamos, né? Então, e hoje a gente olha um para o outro assim, e a gente faz assim, nossa, hoje eu estou mais apaixonada, te amo mais hoje. Parece que, né? Esse amor vai crescendo, parece que hoje a gente sabe, né? Que não somos mais jovens, mas esse amor vai amadurecendo, esse companheirismo, né? Esse apoio, então a gente vê assim o cuidado de Deus, né? Que Deus é perfeito em tudo que faz, né? Formou ali desde o Éden, forma o homem, forma a mulher, né? E nos dá essa ordem, ó, crescer e multiplicar, se amem, né? Se cuidem. Então, isso é maravilhoso, né? Isso é bênção de Deus. Que vocês sejam abençoados, tá? Na vida conjugal, os jovens sejam abençoados, esteja grudado nos seus líderes para que vocês possam estar longe, né, da impureza sexual, para que estejam longe das tentações carnais. Então, o nosso conselho é esse, né? Viva a palavra de Deus.
Então, só para finalizar aqui com vocês, queria que vocês orassem por nós e por todos os nossos amigos que lá do outro lado estão. Amém. Oremos. Soberano Deus, Pai Santo, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nesta oportunidade. Gratos a Ti por mais esse estudo da palavra, mais este momento em que cremos que a Tua palavra ela está encontrando morada em cada coração daqueles que estão participando nesta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e pedimos que cada um possa colocar em seu coração, em sua mente, aquilo que aprendeu, e que o Espírito Santo ajude a cada dia, cada momento, fortalecendo através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agradecer a presença de vocês. Pastor Rogério, também muito obrigado, né, por sempre poder estar aqui nos ajudando, né, pastor, nessa missão que é maravilha de Deus, né? Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez agradeço o pastor Daniel, Diaconisa Inácia, pastor Eduardo também aqui por estar junto aqui, compartilhando essa transmissão de hoje. Amém. Então, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado, por favor, compartilhe o nosso link. É muito importante para a gente você compartilhar. Manda lá nos grupos em que você está, no seu Facebook, no seu WhatsApp, no Instagram. Manda lá para todo mundo. Deixa também o seu like, curta esse vídeo também, porque é muito importante para a gente. Se inscreva no canal. Eu acredito que você já do outro lado já é inscrito no canal TV Promessa RS, né? Mas se você ainda não é inscrito, se inscreva lá e daí por fim ative o sininho para ser avisado de todas as nossas programações. Então que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, meu irmão e minha irmã. Um forte abraço. Fiquem com Deus.